No vasto teatro da história humana, o Antigo Egito permanece como um dos palcos mais enigmáticos e fascinantes. Durante milênios, às margens do rio Nilo, floresceu uma civilização única, rica em cultura, religião e conquistas monumentais. Confira agora no vídeo um pouco mais dessa civilização. Os egípcios antigos eram mestres da engenharia, construindo monumentos grandiosos que desafiam a compreensão moderna. As pirâmides de Gizé, com suas formas imponentes e precisão matemática, são testemunhas silenciosas do poder e da perícia técnica dos antigos arquitetos egípcios. Essas estruturas não são apenas túmulos, mas também testemunhos da crença egípcia na vida após a morte e na eternidade do espírito humano. Além de suas conquistas monumentais e sociedade complexa, os antigos egípcios também foram pioneiros em muitos campos, incluindo medicina, matemática e astronomia. Os médicos egípcios desenvolveram técnicas avançadas de cirurgia e tratamento, enquanto os astrônomos observavam os céus noturnos para entender os movimentos dos corpos celestes e criar calendários precisos. Embora o Antigo Egito tenha eventualmente cedido ao fluxo da história, seu legado continua a ecoar através dos séculos. Suas conquistas artísticas, científicas e espirituais deixaram uma marca indelével na humanidade, lembrando-nos da grandiosidade e do mistério dessa civilização perdida no tempo. Os monumentos do Antigo Egito são testemunhos impressionantes da habilidade técnica, da devoção espiritual e do poder político dessa civilização fascinante. Desde as imponentes pirâmides até os majestosos templos, essas estruturas monumentais são marcos que continuam a inspirar admiração e curiosidade em todo o mundo. Pirâmides de Gizé. Talvez os monumentos mais famosos do Antigo Egito, as pirâmides de Gizé são um testemunho da engenhosidade e do esplendor dos antigos arquitetos egípcios. Construídas como túmulos para os faraós, essas enormes estruturas de pedra, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos, são notáveis pela sua precisão matemática e monumentalidade. Além das pirâmides, também tem os templos de Karnak e Luxor, localizados na margem leste do Nilo, Templo de Abu Simbel, o Templo de Hatshepsut em Deir el-Bahari, e a Esfinge de Gizé ao lado das pirâmides de Gizé. A Grande Esfinge é uma das imagens mais reconhecíveis do Antigo Egito. Esse colossal monumento esculpido em pedra representa uma criatura mitológica com corpo de leão e cabeça humana, muitas vezes associada à proteção e à sabedoria. Esses são apenas alguns exemplos dos monumentos impressionantes que pontuam a paisagem do Antigo Egito. Cada um desses monumentos não apenas representa uma conquista arquitetônica notável, mas também conta uma história fascinante sobre a civilização que os construiu e sobre as crenças e práticas que os cercavam. O Antigo Egito também tinha terras férteis. As terras eram férteis por causa do rio Nilo. O rio Nilo desempenhou um papel absolutamente crucial na vida, na cultura e na sobrevivência do Antigo Egito. Sua importância pode ser dividida em várias áreas. Fonte de água. O Nilo era a principal fonte de água para o Antigo Egito. A região ao redor do rio era essencialmente um oásis em meio ao deserto, proporcionando água para irrigação, consumo humano, pecuária e outras necessidades básicas. Sem o Nilo, a vida como era conhecida no Egito Antigo seria praticamente impossível. As cheias anuais do Nilo eram um fenômeno vital para a agricultura egípcia. A inundação sazonal do rio depositava camadas de lodo fértil nas margens, rejuvenescendo o solo e criando condições ideais para o cultivo de safras como trigo, cevada e linho. Essas cheias previsíveis permitiam aos agricultores planejar suas colheitas e garantir um suprimento regular de alimentos. O Nilo também servia como uma importante via de comunicação e transporte. As águas navegáveis do rio permitiam que os egípcios viajassem de uma região para outra, facilitando o comércio, o transporte de mercadorias e o contato entre comunidades distantes. As embarcações egípcias, desde pequenas barcaças até grandes navios de comércio, deslizavam pelas águas do Nilo, conectando o Egito de ponta a ponta. Os hieróglifos são os mais conhecidos e icônicos sistemas de escrita do Antigo Egito. Consistem em uma combinação de símbolos pictográficos e ideográficos que representam objetos, animais, pessoas e conceitos abstratos. Os hieróglifos eram frequentemente inscritos em monumentos, templos, túmulos e objetos cerimoniais. A escrita hieroglífica era reservada principalmente para textos de importância monumental, como inscrições reais, textos religiosos e registros históricos. O demótico era uma forma ainda mais simplificada da escrita egípcia, desenvolvida mais tarde na história do Egito, por volta do século 7 a.C.
Ele foi usado principalmente para documentos administrativos, legais e literários do período tardio do Egito faraônico e durante o período ptolomaico, quando o Egito estava sob domínio grego. O demótico era mais acessível e fácil de aprender do que os hieróglifos e o hierático, e foi amplamente utilizado para uma variedade de propósitos. A religião desempenhou um papel central na vida dos antigos egípcios. Eles adoravam uma vasta variedade de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da vida e da natureza. Os egípcios também acreditavam na vida após a morte e no julgamento final, onde a alma do falecido seria pesada em uma balança pelo deus Anubis. Os egípcios são famosos por suas incríveis construções, como as pirâmides de Gizé e os templos em Karnak e Luxor. Eles desenvolveram técnicas avançadas de construção, como a utilização de rampas para erguer grandes blocos de pedra e a criação de colunas elaboradamente decoradas. A arte egípcia é conhecida por sua beleza e estilo distintos, com obras que vão desde pinturas e esculturas até joias e objetos do cotidiano. Os egípcios eram mestres na produção de arte em uma variedade de materiais, como pedra, madeira, cerâmica e metais preciosos. Os egípcios fizeram muitas contribuições importantes para a ciência e a tecnologia, incluindo avanços na medicina, matemática, engenharia e astronomia. Eles desenvolveram técnicas de mumificação, criaram calendários precisos e construíram instrumentos de observação astronômica. Um dos principais faraós do Antigo Egito foi Tutancâmon, cujo nome significa imagem viva de Amon. Foi um faraó do Egito Antigo que reinou durante a 18ª dinastia, por volta do século XIV a.C. Ele é mais conhecido hoje em dia por causa da descoberta de sua tumba praticamente intacta pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922, no Vale dos Reis, perto de Tebas. Tutancâmon se tornou faraó quando era muito jovem, provavelmente com cerca de 9 anos de idade, após a morte de seu pai, o faraó Akenaton. Ele reinou por aproximadamente 9 anos, durante um período de transição e instabilidade no Egito. Durante o reinado de seu pai, Akenaton, o Egito passou por um período de reforma religiosa, onde o culto ao deus Sol Aton foi promovido em detrimento de outros deuses. Tutancâmon reverteu muitas dessas reformas e restaurou o culto tradicional aos deuses egípcios, especialmente Amon. A tumba de Tutancâmon, conhecida como KV62, foi descoberta praticamente intacta por Howard Carter em 1922, após anos de escavações financiadas pelo Lord Carnarvon. A descoberta da tumba com seus tesouros incríveis, incluindo sarcófagos de ouro maciço e uma máscara funerária de ouro, capturou a imaginação do mundo e trouxe Tutancâmon para os holofotes da história. Tutancâmon permanece como um dos faraós mais famosos e intrigantes do Egito. E por hoje é só, pessoal. No vídeo de hoje vimos um pouquinho dessa civilização maravilhosa. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva.